estudantes do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa e hoje estaremos iniciando a nossa aula número 1 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos! E aí, pessoal, como que vocês foram de férias? Se divertiram? Passearam? Alguns de vocês aposto que também estudaram. E hoje nós estaremos iniciando a nossa primeira aula de robótica educacional. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que é tecnologia? Quando falamos em tecnologia, o que vem à nossa cabeça? O que a gente pensa primeiro? Eu aposto que vocês aí devem estar pensando em celular, computador, notebook, em aparelhos eletrônicos. Mas a gente vai descobrir que a tecnologia já acontece há muitos séculos atrás. Mas antes de iniciarmos toda essa história, nós iremos ver a definição da palavra tecnologia. Então acompanhem comigo. De acordo com o dicionário Infopédia, tecnologia é um conjunto de instrumentos, métodos e processos específicos de qualquer arte, ofício ou técnica. Estudo sistemático dos procedimentos e equipamentos técnicos necessários para a transformação das matérias-primas em produto industrial. Raramente usado é o conjunto de termos técnicos próprios de uma arte ou ciência. E agora nós iremos ver a etimologia da palavra, que vem do grego e é separada em duas partes. Técne, que pode ser definido como arte ou ofício, e logia, que significa o estudo de algo. Então, há muitos anos atrás, a tecnologia era visto como a arte, como a ciência da arte. Mas a palavra da tecnologia teve muitas modificações durante a nossa história. E vamos agora ver quando surgiu a tecnologia. Observem lá comigo. Nos tempos primitivos foram registradas as primeiras tecnologias. Destacam-se as ferramentas de pedra, a utilização da madeira, a descoberta do fogo e a utilização do metal. Então, esses seres humanos, lá há muitos anos atrás, pegaram os elementos da natureza e aprimoraram para auxiliar na própria vivência. Por exemplo, a descoberta do fogo nós utilizamos até hoje. É claro que não da mesma forma como antigamente, mas foi se aprimorando no decorrer dos anos. E agora nós iremos ver sobre as tecnologias primitivas, que foram de extrema importância para a evolução da nossa sociedade. Então acompanhe ali comigo. Então, como havíamos visto, o fogo, que ele foi usado desde o período paleolítico, possivelmente pelo Homo erectus, há 800 mil anos atrás. Temos também as ferramentas de pedra, criadas possivelmente há 100 mil anos atrás. O arco, que foi criado há 1 milênio atrás, antes de Cristo. Temos também o cobre, a escrita. Todos esses períodos foram antes de Cristo. E temos também a roda. E a roda, pessoal, ela foi extremamente importante para os nossos avanços nos meios de transporte. Também a agricultura, que utilizamos até hoje. Então, vocês podem observar que dentre todas essas tecnologias primitivas, nós temos algumas delas que permanecem até hoje. Mas é claro que houve uma evolução e um aprimoramento dessas tecnologias. Vamos continuar acompanhando ali. Nós temos também a descoberta do bronze, do ferro, da catapulta e da ferradura. E nós temos dois tipos de tecnologia: a tecnologia disruptiva e a tecnologia evolutiva. Então, como que funcionam essas tecnologias? A tecnologia que fala de evolução, a gente pode pegar os exemplos dos carros, que a cada ano há um aprimoramento desses veículos e surgem novos modelos muito mais tecnológicos. Já a tecnologia disruptiva
ela trata sobre uma tecnologia que perde o seu sentido. Por exemplo, a máquina de escrever, porque quando surgiram os computadores, perdeu-se completamente o uso dessa ferramenta. E agora nós veremos sobre alguns lugares dentro da história que contribuíram significativamente para a evolução da tecnologia. Então acompanhem comigo. Lá na Mesopotâmia, que significa, eu não sei se vocês lembram, entre dois rios, então os povos sumérios da Mesopotâmia deixaram contribuições à geografia. Essas tecnologias eram vinculadas à manutenção e expansão das cidades. Os fundamentos da matemática também foram estabelecidos pelos antigos sumérios e babilônios, que viveram no segundo milênio antes da nossa era, 1º de janeiro de 1001 e terminou em 31 de dezembro de 2000. Então aqui nós podemos ver que eles deixaram grandes contribuições para que nós continuássemos aprimorando essas tecnologias. Agora vamos ver um pouco sobre o Antigo Egito. Acompanhem comigo. Os egípcios inventaram muitas coisas, como a rampa e a alavanca, o suporte da escrita egípcia feito de papiro e também inventaram a cerâmica. Então vocês viram que os povos egípcios contribuíram significativamente até para a nossa robótica, porque eles foram responsáveis pela rampa e pela alavanca, que são dois conceitos tecnológicos que iremos ver mais para frente no decorrer das nossas aulas. Agora iremos ver sobre a Roma Antiga. O que será que eles contribuíram para a tecnologia? Vamos ver ali. A civilização romana contribuiu com muitas tecnologias para a nossa sociedade, como a arquitetura e engenharia, construção de estradas, agricultura, engenharia militar, fiação e tecelagem. Então vejam que no decorrer da nossa história tivemos muitos avanços dentro das tecnologias. Então Roma contribuiu com muitos aspectos para que aprimorasse a tecnologia que temos hoje em dia. Agora veremos sobre a Grécia Antiga. Acompanhem comigo. Os astrônomos gregos criaram a máquina de Anticítera, que era um computador analógico e planetário, criado no século I a.C., no período da Grécia Romana. Era usado para prever posições astronômicas e eclipses, como função de calendário e astrologia, construído por volta de 205 a.C. E agora nós veremos um pouco sobre o século XIX. Aqui, pessoal, eu estou dando uma pincelada para vocês de alguns períodos históricos marcantes dentro da tecnologia. Mas é claro que houveram muitas outras contribuições de muitos outros povos. Então acompanhe ali comigo sobre o século XIX. A locomotiva a vapor, inventada por Richard Trevithick, abriu e oportunizou o transporte pelo caminho de ferro. Então nós tivemos as invenções de barco a vapor, a máquina analítica de Charles Babbage e a turbina a vapor. E o Charles Babbage, ele criou esse projeto da máquina analítica e a Ada Lovelace foi a primeira programadora que criou um algoritmo para este projeto, mas nós iremos ver mais sobre ela no decorrer das nossas aulas de robótica. E agora nós veremos sobre as invenções do século XX. Então acompanhem comigo. Nós tivemos o rádio, avião, locomotiva com turbina a vapor, televisão, radar, computador, energia nuclear, telefone, foguete e robô industrial. Todas essas tecnologias foram e estão sendo aprimoradas no decorrer dos anos. Então a gente pode observar que a cada ano é lançado uma nova geração de celulares, uma nova geração de televisão e cada vez com mais conectividade. Mas nós também precisamos entender que toda tecnologia tem um ciclo de vida. Então acompanhem comigo. O ciclo de vida de uma tecnologia
compreende o período que vai desde o surgimento do artefato tecnológico até a sua total decadência, quando é substituído por outra tecnologia, como eu dei o exemplo da máquina de escrever. É claro que tem muitas tecnologias que continuam sendo aprimoradas e não perdem este ciclo. Mas, por exemplo, tínhamos há muitos anos atrás os MP3, que eram dispositivos pequenos onde nós carregávamos as músicas do computador para esse dispositivo e ouvíamos com fone de ouvido. Hoje em dia nós podemos fazer tudo isso pelo celular. Então esse dispositivo que eu falei de MP3, ele perdeu a sua utilidade. Então ele encerrou o seu ciclo de vida. E a robótica educacional? Qual a sua relação com a tecnologia? Vamos conferir. A robótica pode-se dizer que é o ramo da tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e computação, que atualmente trata de sistemas compostos por máquinas e partes mecânicas automáticas e controlados por circuitos integrados, microprocessadores, tornando sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente ou automaticamente, por circuitos ou mesmo por computadores. Então aqui nós temos uma definição de robótica. E agora nós iremos ver um vídeo para que vocês conheçam alguns robôs. Então acompanhem aí comigo. Vocês viram que interessante esse vídeo? Quantas possibilidades de robôs que existem por aí? Mas e a robótica na nossa sociedade? Onde será que encontramos? Através da internet das coisas, nós podemos ter uma ligação entre a robótica e a internet. Vamos conferir primeiro o que é a internet das coisas. Acompanhe ele comigo. A internet das coisas se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia
a rede mundial de computadores. Então, por exemplo, um robô aspirador, sem a internet das coisas, ele não iria conseguir funcionar. E para entendermos um pouco mais sobre a internet das coisas, eu quero que vocês vejam este vídeo. Eco, desligar despertador. Vivemos em uma era cada vez mais conectada. Eco, comece meu dia. Conectada com tudo. Bom dia. É quarta-feira, 10 de março. Você tem 2 eventos hoje. O evento reunião com a equipe dura até às 16 e depois, você tem o evento reunião com a equipe às 17. Os objetos se conectam à internet e podem conversar com a gente por meio de inteligência artificial. Eco, ligue a TV. As possibilidades são inúmeras. Eco, qual a previsão do tempo para hoje? A temperatura é de 24 graus Celsius em Brasília com céu nublado. A previsão para hoje é de muitas nuvens com máxima de 25 graus e mínima de 19 graus. Isso é o que chamamos de IoT, ou IoT, uma sigla em inglês para Internet of Things, que significa Internet das Coisas, uma tecnologia que traz uma praticidade e tanto. Eco, inclui arroz e leite na lista de compras? Adicionei arroz leite à sua lista de compras. E você achando que isso só existia em filme, né? Na verdade, a internet das coisas já está tão presente em nossas vidas que a gente nem repara mais, por exemplo, que a Smart TV é fruto da IoT. Lembra que ela se conecta à internet para acessar os filmes e séries? A internet das coisas pode otimizar e muito a vida das pessoas. Você sabia que as casas equipadas com objetos que se conectam à internet são chamadas de casas inteligentes? Esse mesmo conceito de inteligente também se aplica às cidades. Com veículos e semáforos conectados à internet, é possível monitorar o tráfego, extraindo dados que possam otimizar o trânsito, reduzindo, por exemplo, o tempo em que o sinal fica fechado. Conectar os objetos à internet também pode salvar vidas. Este protótipo pode ser usado por mulheres que sofrem violência doméstica. Ele vem com um discreto roteador, que ao ser plugado na tomada, transmite internet, dando conectividade ao aparelho. Ao ser acionado pela vítima, o protótipo gera uma ocorrência no mesmo minuto e envia a localização à polícia. E toda vez que é aberta uma ocorrência, o sistema gera relatórios em tempo real que podem ajudar na estratégia de policiamento. Para promover a expansão da internet das coisas no Brasil, o governo federal sancionou em 2019 o Plano Nacional de Internet das Coisas e criou a Câmara IoT, um grupo de trabalho para acompanhar a implementação desse plano, que tem como uma das principais metas melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover ganhos de eficiência nos serviços por meio da implementação de soluções de IoT. Já no finalzinho do ano passado, foi sancionada a lei que incentiva a internet das coisas. A medida zera alguns tributos incidentes sobre sistemas de comunicação máquina a máquina. E sem falar na regulamentação da Lei Geral das Antenas, também em 2020. Ela dispensa a contrapartida de operadoras que instalam antenas e equipamentos em espaços públicos, além de reduzir os custos de implantação das torres e cabos de fibra ótica. No próximo episódio, você vai conferir a aplicação da internet das coisas na indústria e na medicina. Como será que esses setores estão se preparando e utilizando essa tecnologia para aprimorar os processos de produção e revolucionar os atendimentos e cirurgias? Não perca! É na próxima quinta-feira, às 19h. A série IoT é uma produção do Ministério das Comunicações, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vocês viram que interessante esse vídeo?
Através da internet das coisas, podemos ter, por exemplo, uma casa inteligente, onde através da internet podemos conectar vários dispositivos e executar diversas funções. E agora nós iremos ver sobre uma outra parte muito importante da robótica, as placas programáveis. E nós temos uma placa que é muito legal e eu trouxe hoje para mostrar para vocês. É a placa Arduino. É uma placa eletrônica utilizada para facilitar o desenvolvimento de projetos. Possui processador, memória, entradas e saídas de periféricos. Nessas entradas e saídas podemos ligar sensores e realizar diversas programações. Aqui eu trouxe para vocês a placa do Arduino, que é a placa programável. E aqui a protoboard, onde fará conexão com a placa do Arduino. Aqui nós temos esses fios, que são os jumpers, eles são chamados de jumpers. E nós realizamos a conexão da placa para a protoboard de acordo com o que eu quero executar. Nós também temos aqui o LED. O LED, ele possui o polo positivo e o negativo. O negativo é sempre a perninha mais curta do LED. E nós também podemos encaixar aqui na minha placa da protoboard. Vocês podem observar que tem diversos buraquinhos aqui, onde podemos realizar diversas programações. E vamos continuar falando sobre a automação residencial. Então, Arduino e a internet das coisas. Acompanhem aí. Essa plataforma de prototipagem possibilita o desenvolvimento dos mais diversos projetos robóticos, atuando como um cérebro eletrônico e programável para a utilização. Então, com o Arduino, nós podemos combinar e fazer diversas programações para termos uma casa inteligente. E quem vai mostrar todo esse projeto que realizou em sua própria residência é o César, que ele fez com a placa Arduino uma programação bem bacana na sua casa. Vamos conferir? Esse é um projeto de automação que eu fiz utilizando um Arduino, o Node MCU, que já vem com um chip Wi-Fi integrado, o ESP8266. Eu alimentei ele com a alimentação externa no pino de entrada de alimentação, né? Eu estou trazendo 12 volts de energia, de corrente, de voltagem. Estou utilizando um regulador de tensão, um transistor, que ele regula a tensão de 12 para 5 volts para alimentar o Arduino, e um regulador de tensão para alimentar o módulo de leitor RFID, que eu coloquei lá na porta. O que eu fiz? Eu faço o acionamento da minha lâmpada da sala por comando de voz, através desse módulo de reconhecimento de voz, chamado de Voice Recognition V3. E estou utilizando aqui os relés. Então, se der os comandos para acionar, né, o que eu cadastrei, ele vai acionar. Ligar a luz. Então, esse é o comando para ligar a luz. Para o acionamento da porta, eu coloquei um leitor de RFID por trás da placa da campainha, em que a tag que não é cadastrada, ó, porta fechada, né, o truque é fixo. Quando passa a tag pelo leitor, a luz fica vermelha, consegue ver ali? A luz fica vermelha e não abre a porta. Se eu pegar a tag cadastrada, eu passo no leitor, a luz fica verde e a porta abre. O Blink funciona assim. O aplicativo Blink, você consegue acionar o que você configurar lá no Arduino. Então, aqui eu posso acender e apagar a luz da sala. Ó, aqui eu acendo a luz da sala e aqui eu apago a luz da sala. A porta, eu não fiz por switch, eu fiz por pulso. Então eu aperto, solto, ele abre a porta lá, ele aciona o feixe eletromagnético e
pessoa pode entrar dentro de casa. Vocês viram que interessante toda essa programação e o projeto que o César criou? Muito obrigada pela sua contribuição. E agora nós iremos falar um pouquinho sobre programação do Arduino. Ela pode ser realizada de duas formas: através da programação em blocos, que vocês podem observar ali na tela, ou através de códigos no próprio programa do Arduino. E também vocês podem observar ali todas as partes que eu havia falado para vocês. Então nós temos o protoboard, temos também o LED, os resistores, os jumpers, que são os cabos, e os outros jumpers ali também que fazem a conexão com o protoboard. E aí nós temos um programinha chamado Tinkercad, e você pode estar acessando diretamente da sua internet. Você não precisa baixar esse programa. E agora nós iremos ver um vídeo onde vai mostrar um pouco de programação entre Arduino e o programa do Tinkercad. Lembrando também que esse programa você pode estar utilizando para fazer modelagem de projetos 3D. Então vamos conferir esse vídeo agora sobre programação do Arduino neste programa. Sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais uma Eletrônica para Noobs. Hoje eu vou apresentar para vocês uma aplicação muito legal, que ela ajuda a gente a projetar os nossos circuitos no Arduino, conseguindo simular então como os componentes eletrônicos vão funcionar junto com a programação. As vantagens de utilizar um sistema de simulação antes de colocar em prática e botar a mão na massa para construir os projetinhos no Arduino é que tu pode ver como cada um dos componentes vai se comportar antes mesmo de ter eles em mãos. Então se tu tá aí pensando em fazer um projeto super legal no Arduino, mas tu não sabe se vai dar certo, eu recomendo muito que tu utilize uma ferramenta de simulação antes de botar a mão na massa. Principalmente se os componentes eletrônicos que tu quer comprar são um pouquinho mais caros, porque aí tu pode ter certeza se é exatamente aquele componente que tu precisa utilizar para o teu projeto. A ferramenta de simulação que eu vou apresentar para vocês hoje é o Tinkercad. É uma ferramenta desenvolvida pela Autodesk 100% gratuita. E o que é melhor ainda é que é uma ferramenta online, então tu não precisa nem fazer o download dela no teu computador e pode acessar onde tu quiser. Então agora vamos lá para o Tinkercad explorar um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês como construir o primeiro projetinho de vocês lá no Tinkercad. Então vamos lá, eu já estou aqui na página do Tinkercad, na abinha de circuitos, e eu vou criar então o meu novo circuito. Aqui do ladinho a gente vai ter todos os componentes eletrônicos disponíveis para a gente criar o nosso projetinho. Eles são divididos aqui em algumas categorias, mas tu também pode pesquisar pelo nome do componente aqui do lado. E daí tu vai encontrar toda a variação de componentes eletrônicos com aquele nome. Inclusive, o que é muito legal também do Tinkercad é que ele dá algumas montagens de exemplos já prontinhas. Então, por exemplo, se eu quero utilizar um LED no Arduino, ele já tem aqui uma sugestão de como fazer essa ligação. E o legal é que para esse exemplo, na aba de código, ele também já dá uma sugestão de funcionamento. Aqui na aba de código eu posso escolher duas formas de programar. Uma delas é a linguagem em blocos, que é bem parecidinha, bem igualzinha com o Scratch. Já tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre o Scratch e como fazer programação utilizando esses bloquinhos, mas também, quem quiser, pode fazer então a linguagem em texto, que é aquela clássica do Arduino. Particularmente, eu prefiro utilizar a linguagem em texto, porque por mais que eu adore os bloquinhos, eu ainda não estou muito acostumada a utilizar eles para o Arduino. E como eu já tenho uma facilidade para mexer na linguagem do Arduino, então para mim isso não é um problema. Mas para quem está começando, para quem nunca programou antes, a linguagem de bloquinhos é perfeita para quem quer construir seus primeiros circuitinhos no Arduino, mas ainda não sabe programar, porque ela é muito intuitiva. Aqui em cima eu posso iniciar uma simulação. Isso significa que ele vai simular o código que eu construí aqui no Arduino e a ligação eletrônica para ver se está tudo funcionando certinho. Vamos ver como esse exemplo aqui vai funcionar. É um exemplo que faz com que o LED aumente a sua intensidade e diminua de forma bem natural e bonitinha. Então olha só. A ideia é que ele funcione exatamente dessa forma aqui. Eu vou parar a simulação e vou construir um erro de programação. Eu vou tirar o ponto e vírgula e vamos ver o que vai acontecer se eu tentar iniciar uma simulação. Ele me dá aqui exatamente o mesmo erro que daria se eu estivesse utilizando a interface do Arduino. Então eu já posso validar o meu código aqui. Vamos tentar cometer um outro errinho. Dessa vez eu vou tirar o resistor da jogada e vou ligar o LED direto na porta número 9. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês estão vendo que o LED está piscando um pouquinho mais forte?
Mas também em determinado momento ele coloca ali um aviso. Então ele fala que possivelmente esse componente ele pode estar sendo sobrecarregado por conta da corrente. Então ele já mapeia qual que é a corrente máxima suportada por esse componente e já me avisa que eu estou sobrecarregando esse componente aqui e que possivelmente, quando eu colocar isso no mundo real, ele vai queimar ou não funcionar adequadamente. Vamos pegar aqui algum outro exemplo um pouquinho mais complexo. Se a gente procurar por LCD, vocês vão ver que já tem aqui prontinho para a gente simular aquele exemplo de LCD que a gente já fez aqui no canal, alguns vídeos mostrando como que ele funciona. Como esse circuitinho aqui já é um circuitinho de exemplo, ele também já me dá aqui um código mostrando o funcionamento desse circuito. Percebam que o código de exemplo ele é muito legal até para a gente poder ver como um componente eletrônico funciona, como o LCD. Então ele já me mostra aqui que eu vou precisar de uma biblioteca, que eu vou precisar configurar os pininhos do LCD e depois disso eu consigo escrever qualquer coisa utilizando o LCD.print. Vamos só modificar essa frase aqui, ao invés de ele fazer um Hello World, ele vai fazer então uma escrita mais bacana. Vamos escrever aqui então Laboratório da Júlia. Vamos iniciar essa simulação para ver como é que vai funcionar. Então percebam que até os errinhos próprios do LCD ele consegue simular. O LCD tem uma característica que ele não consegue identificar quando a gente tem um acento. Então olha só, a simulação desses componentes eletrônicos elas funcionam exatamente nas limitações físicas dos componentes. Então é uma simulação bem fiel ao mundo real. Eu vou parar a simulação e retirar então o acento que estava no O, e vamos iniciar novamente. E daí agora sim eu consigo observar a frase que eu escolhi. A gente tem uma limitação aqui no número de caracteres que dá para escrever nesse display, então a frase acabou que não conseguiu ser escrita completamente. E a gente consegue simular qualquer tipo de lógica que a gente quiser por aqui. Se eu quiser incluir outros componentes nesse mesmo projeto, é só eu pegar aqui e incluir. Então eu vou aqui, por exemplo, em básico, eu posso adicionar um LED, um botão, posso adicionar motores para fazer com que o meu projeto fique o mais fiel possível do que eu quero construir na vida real. Isso dá uma vantagem muito boa, porque principalmente para quem está começando e tem medo de queimar algum componente eletrônico, já que não é nada legal a gente comprar um componente eletrônico novinho e acabar queimando ele no primeiro uso, então a gente pode vir aqui e simular para ver se vai tudo funcionar da maneira com que a gente espera. E é legal também porque a gente pode planejar todo como o nosso projeto vai funcionar antes mesmo de ir lá e comprar os componentes eletrônicos. As funcionalidades de código aqui do Tinkercad, elas são bastante legais. A gente pode baixar o código feito aqui para a gente utilizar depois na própria IDE do Arduino. A gente pode ter acesso às bibliotecas que já tem aqui e experimentar como que elas vão funcionar antes mesmo de fazer o download delas para o nosso computador ou configurar elas ali na aba do Arduino. E uma funcionalidade muito legal também é o debug, que vai facilitar naquelas horas que está dando um erro que a gente não sabe o porquê está acontecendo ou que alguma coisa está funcionando de um jeito que a gente não esperava. E é também possível compartilhar o projetinho que a gente criou com a comunidade. Isso é muito legal, porque lá na aba de comunidade a gente pode explorar e bisbilhotar o que a galera tá fazendo e pegar várias inspirações muito legais do que construir também. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que essa dica ajude vocês a construírem cada vez mais projetinhos pessoais aí na casa de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Vocês viram que bacana esse vídeo? Agora nós veremos um outro vídeo com o depoimento da aluna Júlia. E ela vai contar um pouco mais pra gente sobre a equipe dela e sobre o Arduino. Acompanhem comigo! Oi, meu nome é Júlia Poseni Kopuschkev, eu estudo no Colégio Municipal São Miguel e eu faço parte do projeto de alta performance da equipe de robótica Fusion Robôs, os dois ministrados pela professora Patrícia Maiorque, e o que mais me chamou a atenção para entrar no projeto foi a tecnologia, porque eu gosto muito dessa área de mecatrônica, onde se mistura tanto o design de projetos, de peças, assim, quanto a área de programação. O que eu mais gostava de fazer era programar as coisas e vendo elas dando certo, porque a maior emoção que existe é essa. Era emocionante no caso, mas eu vim falar sobre esta plaquinha aqui, que é a base do sistema de Arduino. Ela é como se fosse um computador, onde você joga as informações e ele obedece, tipo, você consegue fazer inúmeras coisas, conectando sensores e motores. A gente, quando estava fazendo, trabalhou com essas labs, onde a gente trabalhou com o sistema de semáforo.
Nele a gente trabalhou tempo, também trabalhamos as cores e foi bem interessante porque a gente percebeu que tudo é facilitado com a placa de Arduino. Além disso, tem muitas outras funções, como o sensor de luminosidade, o sensor de presença, de distância, que é usado em carros, para quando você está dando ré, por exemplo, para você não bater, você usa o sensor de distância, onde ele vai dizer se está muito próximo ou distante ainda objetos, para não ter acidentes. A gente também tem sensores de temperatura, de umidade e entre outros. Tem o Tinkercad, que é um site online e grátis, onde você se cadastra e consegue explorar inúmeras funções. Ele é um simulador, onde tem tudo isso que eu falei e muito mais. É bem legal e fácil. E é isso, tomara que vocês tenham gostado. Meu nome é Julia Pozenic e tchau! Obrigada, estudante Júlia, pelo seu depoimento. Agora veremos um trabalho que foi realizado na Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli. Então acompanhe ali comigo. Eles fizeram uma horta auto-irrigável, utilizando o próprio Arduino. E agora nós também veremos um vídeo do estudante Gustavo, e ele vai contar um pouco mais pra gente. Acompanhem aí. Meu nome é Gustavo, eu estudo na Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli, sou do projeto de robótica e junto com a professora Karen e o professor Jerry. A minha equipe se chama Terra Maníacos. Meu interesse na robótica é aprender cada vez mais e colaborar com os projetos que a gente pretende criar. Hoje eu vim falar um pouco sobre a horta auto-irrigável, que foi um projeto que a minha equipe desenvolveu para pessoas que não ficam em casa ou que viajam muito, que não tem tempo de cuidar. Tudo vai ser feito através de um aplicativo que, com a programação da Arduino, ele vai mandar sinais de que ela precisa de água ou não. E foi 100% feito com materiais recicláveis. E eu queria agradecer também ao professor Jerry e à professora Karen por me dar essa oportunidade e aos meus amigos que ajudaram a desenvolver o projeto. Obrigada, Gustavo, pelo seu depoimento. E agora veremos um outro projeto realizado pela Escola Erlei e Mel. Acompanhe ali na tela. Eles criaram um projeto com o Arduino de identificação de dejetos descartados nas lixeiras. E nós iremos ver o vídeo de como esse projeto aconteceu. Vocês viram quantas possibilidades podemos realizar utilizando a placa programável do Arduino? E aonde mais será que temos os robôs na nossa sociedade? Vamos conferir ali. Nós temos os robôs nas indústrias, na indústria automobilística, temos também os robôs na agricultura, também robôs na medicina, os robôs domésticos que estão cada vez ficando mais popularizados e até temos também robôs nos esportes. Acompanhe aí este vídeo. Agora tá bom de filmar porque tem um bom. Vocês viram que bacana esse vídeo? O quanto a tecnologia vem se avançando? E nós temos também os robôs na astronomia. Confere aí!
vocês viram o quão é importante, fundamental a tecnologia ter avançado tanto que agora nós temos até robôs que auxiliam na exploração de outros planetas. E nós temos também, por último, os braços robóticos, que são muito utilizados nas indústrias. Então, nesta aula, nós podemos ver sobre a tecnologia. E eu aposto que vocês aí que estão acompanhando a nossa aula puderam modificar a sua concepção de tecnologia. Ela vai muito além de aparelhos eletrônicos. Ela é a aprimoração de objetos e diversos recursos que podemos utilizar para melhorar a nossa qualidade de vida e a evolução da nossa sociedade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula, pessoal. Tchau! Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. E não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro. Porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2. O autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Ficamos combinados? Então, até mais!